vamos falar sobre mais algumas coisas hoje, né? Ou seja, eu disse para vocês antes, né, que o nosso curso ele tem uma ênfase no tabagismo, embora eu esteja fazendo dessa vez para tudo quanto é adição, né? Mas eu vou falar um pouquinho hoje mais sobre o tabagismo, sobre a história do tabagismo, que é uma coisa importante, né, para a gente poder ver. Então, na verdade, em 1940, em 1492, né, com os espanhóis que chegaram em Tobago com Cristóvão Colombo, eles encontraram indígenas fumando. Então, no século XVI, folhas de tabaco foram levadas das Américas para a Europa. A corte espanhola mastigava o tabaco, né? Não se fumava, as pessoas mastigavam o tabaco. E o embaixador francês Jean Nicot, né, apresentou as folhas como plantas medicinais, por isso a nicotina. Muita gente não sabe disso. Então, a rainha Catarina de Médici sofria de enxaqueca e usava o tabaco na forma de pó, aspirando pelo nariz, né? Então, na Inglaterra, o tabaco chegou em 1565, na forma de cachimbo, chegando em seguida na Holanda e Portugal. E neste último, na forma de charutos. No século XVII, o tabagismo era um vício generalizado. E o tabaco era comercializado internacionalmente. Então, ou seja, a coisa pegou. Ninguém tinha noção ainda, né, da história da adição, etc. Países como a Rússia e a Moscóvia coibiram o tabaco e o Papa Urbano VIII considerou o cigarro um pecado. Em 1881 foi inventada a máquina de enrolar cigarros. A indústria do cigarro chegou no Brasil por volta de 1915. E, geralmente, o hábito do cigarro começa na adolescência, associado à atitude e necessidade de pertencimento e de cumplicidade com grupos. Pais e figuras de referência que fumam podem influenciar no processo de formação do hábito. E o cigarro causa dependência física e psicológica. Então, eu quero comentar um pouco sobre essas coisas, né, que nós estamos falando aqui, né, porque tem muito a ver com as relações e como é que as coisas se estabelecem. E muitas vezes acontece na adolescência ou depois. Eu me lembro que eu mesmo, quando fui fumante, era uma época em que eu socializava muito mais e saía. Eu não era nem mais adolescente, eu comecei a fumar com 24 anos de idade, já era adulto. Mas foi uma época em que eu equilibrava mais a minha vida e tinha uma vida social muito grande. E naquela época, eu fumei durante quase 15 anos, então nós estamos falando de 25 anos atrás, muita gente fumava, ainda era possível fumar em lugares públicos e até em lugares fechados, e muitas pessoas daquela geração ainda fumavam. Eu não fumava, mas eu queria pertencer a grupos e estar, já pertencia, mas tinha pessoas muito queridas, muito próximas, com quem eu convivia, e essas pessoas fumavam. Nós tínhamos muitos encontros sociais, eu me lembro exatamente disso, né, que todo mundo fumava, menos eu. Até que um dia eu peguei um cigarro, afilei outro cigarro, e eu fiquei uns 3 anos aproximadamente nesse processo de, imagina, eu não me vicio, eu sou capaz de fumar sem me viciar. Eu fiquei uns 3, 4 anos nesse processo, Joseph, né? Eu realmente tinha controle, né? Durante uns 3 ou 4 anos, eu fumava quando eu não queria, eu não fumava. Às vezes, eu nunca comprava cigarro. O que eu fazia? Quando eu ia sair à noite, as pessoas gostavam de fumar, eu sabia qual cigarro que eu gostava, eu levava e dava para a pessoa lá que fumava, e aí filava, ó, tu trouxe para você, eu vou filar alguns aqui. E não passava disso, eu passava a semana inteira sem fazer. Só que com o tempo, né, a substância ela causa dependência física e psicológica. Com o tempo, você começa a fazer um aprendizado, a uma âncora tão forte, que você, mesmo sabendo, você não consegue. Dali a pouco eu estava comprando meu maço de cigarro. A próxima etapa foi ter um maço de cigarro que durava uma semana, um maço de cigarro. Eu dizia, o maço de cigarro dura uma semana ou mais, né? Então eu estou tranquilo, estou seguro, mas eu não estava vendo a evolução, né? E aí você vai, até que dali a pouco, passa uns anos, eu estava fumando um maço por dia, né? E aí a coisa vai. E eu falo isso, hoje eu tenho um arrepio de pensar nisso, né? Porque é uma outra vida, era uma outra coisa, né? Mas
a coisa vai acontecendo. E essa questão da coesão social é muito importante. Então, isso significa o quê? Né? Ou seja, pensando na intenção positiva, se tem uma parte sua que quer se relacionar com as pessoas, como você pode estreitar os seus laços e relações com as pessoas sem que você tenha que fumar ou se drogar ou beber demais? Porque às vezes isso tudo aparece junto, né? Cigarro com a droga, com a bebida, tudo isso a pessoa fica multiadicta de muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes junta adicta de pessoas com adicta de droga, de cigarro, de bebida, de café, tudo isso junto no outro dia. Né? Então, o que são as coisas que essa sua parte está tentando cumprir para você, fazer para você, trazer para você? Para tudo e começa a escrever. Né? Mais à frente, nós vamos formalmente fazer isso no nosso processo, mas eu quero que você hoje já comece a rascunhar isso. É a sua vida, eu não vou te obrigar a fazer isso, mas você quer ou não modificar isso. Então comece a identificar, naquele momento que eu estou com as pessoas, o que eu quero com as pessoas, o que eu penso que o cigarro está me dando, ou a bebida está me dando, ou a droga está me dando, ou o café em excesso ao alimento está me dando. E começa a escrever livremente, anota tudo isso, deixa isso tudo guardadinho aí, porque já já você vai revisitar essas notas e você vai fazer alguma coisa com isso no nosso processo de coaching aí que eu desenvolvi para que a gente trabalhe essa história aí com você. Então é muito importante. E começa a ficar com uma outra pergunta, mesmo que você ainda não tenha resposta para isso. Como seria eu ter essas mesmas coisas que não tivesse que passar pelo cigarro, pela bebida, pela droga, pelo abuso do alimento, pelo abuso da relação? Como eu posso ter essas coisas boas de outra forma? Porque eu me lembro que quando eu decidi que eu ia ser mais saudável e, portanto, eu parei de fumar, eu continuei me relacionando com essas pessoas que fumavam. E eu me lembro que o grande desafio foi esse, estar no ambiente onde as pessoas estavam, elas continuando a fumar, e eu colocando foco em outra coisa. Né? Eu quero estar com essas pessoas porque eu gosto delas. Porque um dos erros é, eu não vou ver mais ninguém. Isso é terrível. Talvez alguns dias, para você ter alguns dias consigo, com o controle da substância, mas uma hora você vai lidar com essas pessoas, você vai estar com essas pessoas. Então você tem que separar uma coisa da outra. Eu quero estar com essas pessoas porque eu gosto dela, porque eu gosto da companhia delas. Mas eu não quero estar com essas substâncias. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser saudável. Começa a botar foco no que você quer. E começa a identificar o que eu quero com essas pessoas, com essas relações. Outra coisa, pais aí também, né, e figuras de autoridade. Vocês são modelos para os seus filhos, para as pessoas mais jovens. Inúmeros são os casos de pessoas que fumam, que têm pais ou parentes fumantes. Por quê? Porque aquilo acaba sendo transmitido. Muitos desses pais dizem com o cigarro na boca, não fume, meu filho, está lá fumando. Não fume, não fume, não fume, não fume. Na mente inconsciente, no processo não, ainda tem um exemplo ali da pessoa que bebe, que fuma, que se droga e diz para o outro não se drogar. E ainda briga com o filho, ou seja, torna o filho quase que esquizofrênico, né? Porque diz para ele não fazer, ele está fazendo ali na frente dele. Então pense na sua responsabilidade. Se você tem filhos, se você tem pessoas que você se importa, você está comunicando. Além de você estar matando a pessoa passivamente, no caso do cigarro, né? Porque o fumo passivo mata mais até do que o outro, além de você estar matando as pessoas no fumo passivo ou botando pessoas em risco se você é alcoólatra, bebe em excesso, e aí você está cercado de riscos por todos os lados se você está bêbado ou drogado, porque você não tem mais controle sobre você, né? Você está se prejudicando imensamente. Então você tem uma responsabilidade com outras pessoas. Pense na outra pessoa, na criança que está diante de você, se for o caso. Então, nesse primeiro momento, a gente vai mapeando todas essas coisas. Nós precisamos entender como é que você faz isso, por que você faz isso, o que está te levando a fazer isso. Né? E vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de abstinência, né? Porque em algum momento você vai desejar parar. Não necessariamente hoje ou amanhã, não que com o que você vai fazendo com as próximas práticas, isso vá fazendo você inconscientemente, rapidamente modificar. Eu não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser na próxima semana. Eu sei que em algum tempo, na hora certa, isso vai acontecer.
né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque você precisa lidar com os desafios da síndrome de abstinência. Então, de acordo, né, com o conhecido médico brasileiro, Dr. Drauzio Varella, a nicotina inalada com a fumaça é rapidamente absorvida pelos alvéolos pulmonares, cai na circulação e chega ao cérebro no intervalo de 6 a 10 segundos. Inalada chega mais depressa do que se tivesse sido injetada na veia, porque não perde tempo na circulação venosa. A velocidade com que a droga chega ao sistema nervoso central explica por que a primeira tragada traz alívio imediato ao fumante aflito, né? Então, no tecido cerebral, a nicotina se liga a receptores localizados nas membranas dos neurônios, localizados em vários centros cerebrais. A integração desses circuitos é responsável pela sensação de prazer que os dependentes referem sentir ao fumar e que os não fumantes são incapazes de entender. A droga é de excreção rápida, sua meia-vida é curta, 2 horas em média. Isso é, metade da dose fumada é eliminada da circulação em 2 horas. Por razões genéticas, essa velocidade de excreção varia de um fumante para o outro. Os que eliminam a droga mais depressa tendem a fumar mais. Grande parte dos que fumam 2 ou 3 maços por dia é constituída por metabolizadores rápidos de nicotina. A presença de outras drogas na circulação pode alterar a velocidade de excreção. É o caso do álcool, substância na qual a nicotina se dissolve com muita facilidade. Como o álcool é diurético, ao beber, o fumante excreta rapidamente na urina a nicotina nele dissolvida. A queda da concentração da droga no sangue desencadeia o desejo irresistível de fumar. Então, se você bebe e fuma, né, você tende a fumar muito mais, né, porque você elimina, você toma muita cerveja e fuma, a tendência é você fumar mais ainda, porque você elimina mais rápido ainda a nicotina, o que te dá a necessidade de mais. Os neurônios do centro que integram as sensações de prazer, ao sentirem seus receptores vazios de nicotina, estimulam outros circuitos de neurônios que convergem para o chamado centro da busca. Esse centro é responsável por induzir alterações comportamentais com a interação de nos obrigar a repetir ações que anteriormente nos trouxeram prazer, sexo, comida, temperatura agradável para o corpo, etc. Uma vez que os centros de prazer ativam o centro da busca, este não pode mais ser desativado. O centro da busca permanecerá ativado, mesmo que o prazer responsável por sua ativação deixe de existir. Por isso, o fumante se surpreende ao acender um cigarro no toco do outro, né? Porque dali a pouco a coisa vai um ciclo sem fim. Informados da falta de nicotina, os neurônios do centro da busca lançam mão de sua mais poderosa arma de persuasão comportamental, a ansiedade crescente. É por isso que as pessoas começam a ficar ansiosas. Você vê fumantes desesperados depois de longos voos, tendo que sair pela porta do aeroporto no frio, na neve, desesperados, né, para fumar, porque eles começam a sentir uma ansiedade muito forte. Tomado pela vontade de fumar, o fumante perde a tranquilidade, fica agitado, nervoso e não consegue se concentrar em mais nada. Para ele, não existe felicidade possível sem o cigarro. Como a nicotina é droga de excreção rápida, essas crises de ansiedade se repetem muitas vezes por dia. Para evitá-las, o fumante vive com um maço ao alcance da mão para acender um cigarro assim que surgirem os primeiros sinais. Vira uma âncora, né? Porque sabe que a intensidade dos sintomas da crise é crescente e insuportável. O cérebro aprende, então, que ansiedade e nicotina estão indissoluvelmente ligadas. Então, o curto-circuito de prazer que a nicotina arma entre os neurônios provoca uma dependência química de forte intensidade, enfermidade cerebral crônica e recidivante. Para tratá-la, é preciso ensinar o cérebro novamente a funcionar como fazia antes de entrar em contato com a droga. Tal empreitada significa enfrentar a abstinência da nicotina, que se manifesta em crises repetitivas, muito mais intensas, desagradáveis e difíceis de suportar do que aquelas provocadas por drogas como cocaína, crack, maconha e álcool. Isso para aqueles que pensam, né, que cigarro é uma droga tranquila porque é legal. Na verdade, alguns sintomas podem ser piores do que essas outras drogas consideradas mais nefastas. Então, os primeiros 2 dias sem fumar são os piores. Tá? Prepare-se. Mas prepare-se bem. Prepare-se para os 2, 3, eu digo isso por experiência própria, dias iniciais.
As crises se sucedem uma atrás da outra até atingirem frequência e duração máxima de 48 horas. Nesse período, as manifestações incluem irritação, ansiedade, tremores, sudorese fria nas mãos, fome compulsiva, modificação do hábito intestinal, alterações na arquitetura do sono, insônia ou hipersônia, dificuldade extrema de concentração e alternância de episódios de apatia com outros de agressividade comportamental. É uma abstinência de droga, lembra disso. A partir do terceiro dia, a frequência das crises e a intensidade dos sintomas começam a diminuir gradativamente, dia após dia. À medida em que as semanas se sucedem, o desejo de fumar continua a manifestar-se, mas vai embora cada vez mais depressa. Em média, 6 meses depois de parar de fumar, a maioria dos ex-fumantes já consegue passar um ou outro dia sem se lembrar da existência do cigarro. Os neurônios começam a ficar livres da dependência que os sucessivos impactos diários da nicotina causam em seus circuitos. E, de acordo com o Dr. Lai Ribeiro, com 6 horas sem fumar, o coração diminui os batimentos e pressão arterial, reduz, podendo normalizar-se em 1 ou 2 meses. Meses! Você precisa de 2 meses para voltar o coração a funcionar. Com cerca de 2 semanas, a função pulmonar e a circulação melhoram. 2 semanas depois. Com cerca de 3 semanas, a pessoa sente mais energia e disposição para atividades físicas. Depois de 1 ano, o risco de ter um infarto cai para metade. 1 ano, Joseph, depois. Né? Ou seja, mesmo você parando de fumar feliz da vida, você só diminui o risco de infarto 1 ano depois que você parou de fumar. Né? Em 5 anos, cai em 50% o risco de câncer no pulmão. 5 anos depois que você parou. Tá? Parar de fumar provoca melhora na potência sexual, na memória, na visão e na saúde em geral. Então, esses são dados, né, que são muito importantes aí para a gente poder ver, né, e para a gente poder entender. Agora, não adianta só parar fisicamente, porque para mim um dos maiores desafios como ex-fumante foi a dependência psicológica, porque realmente você quando para de fumar, depois que passa 1 semana, você realmente para. Mas eu trabalhei ativamente nas questões da PNL, que nós estamos aprendendo aqui, outras nós vamos ver muitas coisas ainda, e foi isso que me fez continuar indo adiante, porque não adianta só você parar se você mantém aqueles gatilhos psicológicos que transferem para essas substâncias, alimento, pessoas, etc., aquilo que é seu. E é isso que nós precisamos tratar, porque não adianta só a dependência física. Ela é fundamental? Tem que parar de usar substância ou droga, etc., tem. Mas se você não tratar a estrutura, aquilo que está por trás, existe um grande risco de possibilidade, mesmo que anos depois você volte a usar aquilo. Valeu? O que você acha disso? Valeu muito a pena entender, né? Para passar até para passar para meus familiares aí o curso, que é bem interessante mesmo. É isso aí. São dados aí bem importantes que eu nem imaginava que... É impressionante. A pessoa pensa que parou, está tudo bem. Não. 5 anos depois que você para de fumar, você tem risco de desenvolver câncer no pulmão. Câncer do pulmão. Por exemplo, entre outras coisas que nós vemos aí, 1 ano que você tem risco de ter um infarto, morte súbita, mesmo tendo parado de fumar. Muito bem, vejo vocês então no nosso próximo encontro, onde nós vamos trabalhar mais ainda coisas incríveis que vão te ajudar a fazer novas escolhas mais saudáveis para a sua vida. Até lá. Valeu, André.